parabenizar todos, como eu sempre faço, né? Não tenho que agradecer, só parabenizar, realmente, né? Por sair de casa e vir colocar nossa cabeça aí para funcionar, né? Como chama o encontro aqui, é o novo encontro Exercitando Pensar. Sempre agora com o parceiro do Marcos aí, com a Beth. A gente está programando outros encontros desse, né, Marcos? Já tem um programa mês que vem, né? Julho, agosto, julho, setembro. Então deve estar bastante animado aí os próximos meses, já estão todos convidados. Como sempre é assim, a gente é uma ponto de interrogação, às vezes em 5 pessoas, às vezes em 10, às vezes em 15, às vezes em 30, né? Então esses encontros são assim. Mas a gente fica feliz de qualquer forma e, repito, parabenizo a todos. Hoje nós vamos, na verdade, pela primeira vez também, né, Marcos? Mais um relato, não é uma palestra, né? É um relato de uma história linda, né? Que é do Júnior, que não sei se todos já conhecem ou já ouviram dizer, né? E hoje ele vai esmiuçar aí todos os detalhes da gente, para que a gente reflita, pense, né? E tente aí fazer o nosso mundinho um pouco melhor em volta da gente. Certo, Júnior? Muito bom. Obrigado. Parabéns, né, para todo mundo aí. Com falta de gasolina vieram pessoas ainda, a gente fica feliz, né? Mas o trabalho aqui que o Márcio faz é fantástico, aí junto com o Marquinho, com a Beth, né? Imaginar que as pessoas vêm para uma academia aqui de ginástica, onde as pessoas normalmente estão preocupadas com o glúteo, né? E aí, com o glúteo, é assim, né? Lá em casa a gente chama de bunda, mas o nome certo é glúteo, né? Mas não botei glúteo aqui. E a gente está aqui para exercitar outro músculo aí, né? Que é o cérebro, a mente, refletir sobre coisas tão importantes aí, que estão lá na alma e não na carne, né? E ele acho que tem que dar uma das palestras aí para o futuro aí. Olha, mais uma pessoa, que legal. Para falar um pouco da história dele também, ele tem uma história muito bacana aí, era um advogado e não estava feliz, e hoje ele é um educador físico extremamente feliz, né? Então a gente espera a sua aí no futuro, eu estou ansioso para ouvir. Seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde. Então, eu sou o Júnior, a maioria aí já me conhece, algumas pessoas estão me conhecendo hoje, eu acho, né? A senhora não, né? Vocês já me conhecem aí Você já foi lá buscar, né? Então, acho que todo mundo me conhece. Vocês me conhecem também? Não comeram pão de queijo? Não, né? Vocês vieram da Dona Célia, né? Legal. E a gente mora, né, aqui em Santos há quase 9 anos, a minha esposa Renata, meu filho Iago. Viemos morar em Santos por uma escolha. Decidimos... E a nossa amiga Filó, a cachorrinha. É a nossa cachorrinha, Filó, que é a nossa filha mais velha, né, Iago? E a gente escolheu vir morar em Santos e escrever uma história aqui do zero. E hoje a gente tem um monte de amigos aqui. Isso é maravilhoso. E acho que é isso. Eu vou passar para o Marquinho ler um texto que eu escrevi sobre a minha ida para Juiz de Fora, agora na última Páscoa, para encontrar a minha mãe biológica depois de quase 40 anos, né? Eu fui adotado com 6 meses de idade, por questões de doença lá do meu pai e da minha mãe. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, então foi uma família que foi fragmentada aí há quase 4 décadas, e foi bacana. E ele vai ler essa primeira parte para a galera se situar, para quem não leu o texto, sacar mais ou menos o que aconteceu. E aí depois eu entro na história aqui, assim, bem nos detalhes, para a gente chorar bastante. Os 2 dias que antecederam a viagem foram dolorosos. A ansiedade tomou conta de mim, meu coração batia um tom acima do normal. 2 noites mal dormidas davam um veredito. Algo grandioso se aproximava. Fui adotado com 6 meses de idade na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, por um casal de tios que viviam em Vargem Grande Paulista, São Paulo, em meados dos anos 80.
Essa foi a melhor solução encontrada por motivo de doença dos meus pais biológicos. Por causa da distância e de poucos recursos financeiros, não tive mais contato com eles. Meu pai biológico, de quem carrego o mesmo nome, veio a falecer em 1982. Minha mãe biológica, Zélia Maria Landim, nunca mais recuperou a saúde mental. Em 2011, eu já estava casado e morando há 3 anos em Santos, quando comecei a revirar este antigo baú e decido ir a Barra Mansa para conhecer meus 3 irmãos do primeiro casamento do meu pai. O encontro foi revelador e, de quebra, ganhei um amigo, camarada de qualidades raras. O mano mais velho é um espírito de muita luz. O nome dele é Adnilson. Ali, conheci muito de meu pai através do irmão que, de todos os 6 filhos, foi quem mais conviveu com ele. Entendi muito de mim, entendi as doenças de meu pai e de minha mãe. Pude agradecer algumas vizinhas, senhoras de idade avançada, pelos cuidados dispensados a mim quando eu era recém-nascido. Saí de Barra Mansa sabendo com quem seria meu próximo encontro. Zélia Maria Landim, minha mãe. 30 de março de 2018, o dia em que embarquei num ônibus para Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Um dos dias mais incríveis de minha vida. Foram 4 meses preparando minha alma e minha rotina para estar um dia em Juiz de Fora e tentar zerar 37 anos e meio de vácuo entre 2 aulas. Embarquei às 8h15 da noite para 11 horas de viagem. Levei comigo uma mala de mão, 2 mudas de roupas, 2 livros, um caderno de anotações, uma bicicleta e alguns dragões internos de quase 40 anos de idade. Por que a bicicleta? Não perderia por nada a chance de pedalar pelas ruas da cidadezinha e sentir Minas em meus pulmões a cada respiração. Às 11 horas, pareceram quase 38 anos. Não consegui pregar os olhos. Lembrei da minha infância maravilhosa, uma infância rural em Vargem Grande Paulista. Pensei em Dona Maria Aparecida de Souza, a supermãe que teve 7 filhos e adotou um 8º. Ficou viúva com 40 anos, nunca mais se casou e criou este exército como salário mínimo de pensão. Lembrei de como ela me ensinou a ser um gigante, usando como ferramentas o amor e a coragem. Que pessoa fantástica! Lembrei de como a possibilidade de reencontrar minha mãe biológica na minha adolescência me causava pavor. E também lembrei de 4 de julho de 2012, dia em que meu filho Iago nasceu. Dia que uma lâmpada vermelha acendeu em meu peito e pediu referências de meus antepassados. Iago era a continuação de uma história com páginas em branco. O mergulho no cometa, que rasgava as estradas do sul de Minas naquela madrugada, foi profundo. Os primeiros raios do dia começaram a aparecer. Identifico uma paisagem, as montanhas. As minhas montanhas. As montanhas dos meus antepassados. Estou em Minas. O estômago congela e em menos de 1 hora desembarco em Juiz de Fora. O endereço da clínica onde minha mãe vive salta em minha mente. Rua João Dias, 126, bairro Poço Rico. Lá, outro coração batia 2 tons acima do normal. Rapidamente, o ônibus estacionou e todos começaram a descer. Sou o último a sair, não por medo, mas por dificuldade de me libertar da apneia daquele mergulho tão profundo dentro de mim. Ao pisar no chão, o aroma da montanha me remete imediatamente à casa de Dona Saluca, uma outra história. Retiro a bicicleta do bagageiro, café preto com pão de queijo na rodoviária e sigo a pedalar por 15 minutos até o bairro onde fica a clínica. No trajeto Minas em seu melhor estilo, 7h30 da manhã, e as pessoas caminhando para seus afazeres, e ao cruzarem comigo, diziam:
Dia. Chego ao portão alto de madeira, de número 126, de uma antiga e linda casa de pedra, com janelões de 70 anos. Toco a campainha. Passam-se alguns segundos e um simpático mulato abre o portão. E antes que eu me apresente, ele fala: é o filho da Dona Zélia. Seja bem-vindo. Abro um sorriso e entro. Então agora eu vou voltar lá no tempo aí a Barra Mansa. Os meus pais se conheceram em Barra Mansa 10 anos antes do meu irmão mais velho nascer aí, então isso foi em 1970 mais ou menos. Eu fui nascer em 79, né? O meu pai era comerciante, e aí foi uma das descobertas assim de afinidade aí, né? Que eu não sabia. Ele era médium, atendia muita gente lá e tal, na casa dele. Eu fui descobrindo essas coisas aí, né? E a minha mãe chega no meu pai, até ele lá, para buscar ajuda. Ela já tinha transtornos, como é que é o nome certo aí, Marquinhos? São transtornos psicológicos aí, senão eu vou chamar ela de doida aí no meio da palestra. E ela vai buscar ajuda lá com aquele cara, né? Com aquele cara que recebia, a gente chamava isso de benzedor lá atrás, né? Então ele era um benzedor, digamos assim. E aí eles acabaram se apaixonando. Ele tinha um comércio ali, um bar, uma merceariazinha, enfim. E aí eles vão viver juntos aí, né? Então minha mãe vai viver com meu pai, casa com ele aí, com 20 anos de idade ela tinha. E aí eles vivem juntos 10 anos exatamente. Quando meu pai vai embora aí, em 82, eles estão exatamente 10 anos juntos, né? E a minha mãe com 30, né? Então ela fica viúva com 30 anos. E num estado assim da doença dela, psicológica, bem agravado aí, né? E é muito doido, né? Porque eu tenho umas lembranças assim, com 2 anos, foi a última vez que eu tive contato, né? Então aí o que acontece? Os vizinhos é que estavam cuidando dessas crianças, porque os pais já não tinham condições. Então o meu pai, eu fui descobrir agora aí nesse encontro com a minha mãe, que ele estava com câncer nos ossos. Câncer nos ossos? Então os ossos dele começaram a desfazer, né? Assim, então ele ia virar na cama, assim, quebrava uma costela, assim, chegou nesse nível. E ela num mundo paralelo total, né? Com a doença mental. E os vizinhos que davam suporte e tal, né? E aí o meu pai, que me criou, foi visitar. Então nós fomos adotados, o que foi bacana, dentro da família. Então foram parentes que viram a situação e cada um pegou uma criança. Então o meu pai, que me criou, esteve lá para visitar o irmão e viu a situação. E aí ficou em estado de choque, né? Eu era muito bebezinho e estava desnutrido, cheio de assadura, enfim, condição bem complicada. E aí volta pra cá e fala com a minha mãe aqui, fala: ó, o negócio lá tá complicado e tem um bebezinho e tal, né? Pequeno. Aí a Dona Maria de Ferro aí falou: vamos buscar. Aí foram pra lá e aí houve meio que um acordo, assim, né? Minha mãe lá meio fora do eixo total, né? Assim, quando eu melhorar você me devolve. Tá bom. Só que não melhorou nunca mais, né? E aí eu vim morar aqui. Aí vim morar numa família que já tinham 7 filhos e chegou mais eu. Então se for somar tudo que é irmão aí dá uns 14, pra você ter uma ideia, é grande. E vim morar aí nessa família, uma família assim, muito simples, né? De costumes também muito simples e tal, mas com muito amor, né? Então eu fui abençoado aí nesse sentido, né? E quando eu estava com 2 anos, a minha mãe falou: puxa, vou levar lá para ele ver a mãe e tal, né? E aí foi a última vez que eu tive contato. E eu tenho uns flashes de memória, de eu na casa dos meus pais,
do meu pai de muleta, com as pernas engessadas, lavando roupa num tanque, e a minha mãe num cantinho assim, sentada, num mundo paralelo, escrevendo muito, assim, com caderno. Eu não sei se escrevia alguma coisa com coerência ou não, mas assim, né? Então eu tenho uns flashes assim, e a casa deles é bem próximo do Rio Paraíba, que é um rio grande, que corta a região aí de Volta Redonda ali e tal, né? E aí eu tenho uma lembrança de eu jogando pedra no rio, tal, com outras crianças ali, minha mãe que me criou próximo e tal, né? E aí foi o último contato ali, né? Aí meu pai faleceu logo depois aí, e aí minha mãe ficou viúva ali, e os filhos fragmentados. Eu acho que isso deve ter agravado muito mais o quadro ainda dela, né? E aí, bom, vim morar aqui e o barco correu, né? A vida seguiu. E aí na infância, quando eu estava maiorzinho, era um assunto que eu não podia nem ouvir, né? Então na minha cabeça era um dragão bem grande, isso aí era o Tiamat, o dragão lá da caverna do dragão, tinha umas 10 cabeças de dragão. Então pra mim a ideia de ter uma outra mãe era pavoroso, né? Falei, puta, eu tenho uma mãe só, essa aqui, né? Como eu tenho outra mãe, né? Então qualquer iniciativa da minha mãe adotiva de falar, puta, vamos lá, vamos atrás e tal, eu entrava em pânico. Então ficou isso. Na adolescência eu era muito rebelde, então... Pelo modo que você foi criado, não? Não, era rebeldia mesmo da adolescência ali natural. Então eu não queria nem dialogar sobre, né? Então eu fui me fechando muito dentro desse assunto, né? E aí quando eu fiquei adulto, a coisa começou a mudar um pouco. Acho que com 23 anos ali, às vezes eu acordava de manhã, eu tinha uma sensação de um buraco no peito e eu não sabia de onde vinha aquilo, era impressionante assim. Acordava de manhã, ia tomar um café assim, dava um aperto, era saudade de alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu falava, puta, não. Mas eu sabia o que era, assim, né? Mas a gente quer achar que não sabe de onde vem, né? E aí eu comecei a escrever muita coisa. Assim, um tempinho um pouco antes eu comecei a descobrir a música, como poder fazer música, né? Aprendi a tocar alguns instrumentos. Então aí eu comecei a escrever muita coisa. E aí eu lembro que eu estava fazendo faculdade, eu escrevi uma música chamada Minha Placenta. Aí eu participava do coral, o maestro era muito meu amigo, um cara fantástico, né? Aí chega um dia lá, professor, escreveu uma música, queria te mostrar. É mesmo, cara? Pô, que legal, né? E ele me curtia muito, né? Então, não. Aí foi comigo lá no refeitório e tal, sentou, não, toca aí. Aí comecei, alguém viu minha placenta por aí, quando eu acordei ela não estava mais aqui, um negócio tenebroso, assim. Ele ouviu, ele olhou pra mim e falou, cara, por que você escreveu isso? Eu falei, não, é que eu fui adotado. Aí ele falou, você precisa buscar ajuda, né? Psicólogo, né? Botar isso pra fora. Não, um negócio aí pesado demais, né? Mas eu naquela época também não dei muito ouvido para isso, continuei aí. Mas começou a sair muita coisa aí em texto, assim, escrito, né? Aí, bom, segue mais um pouco, aí entra Ouro Preto, né? Em 2006, né? Em 2006 eu conheço essa moça linda aqui de olho azul, aqui em Ouro Preto, né? Estávamos hospedados na mesma pousada lá, mesmo hostel. E aí, por conta de um cavalo doente, abandonado e tal, próximo à pousada, nós vimos em horários diferentes, mas tivemos a mesma atitude, né? A gente se conheceu, enfim, isso é uma outra história longa. E começou aí a nossa história, né? Aí namoramos um tempo e decidimos ir morar em Santos. E a Renata é uma pessoa muito espiritualizada, né? Bastante espiritualizada, e começou a me mostrar algumas coisas que eu não enxergava no sentido espiritual da coisa, né? Que essa história tinha coisas muito mais profundas do que só o que a gente estava enxergando, né? E foi uma luta dela aí, porque eu sou sagitariano, sou bicho ruim de lidar, né? Mas foi aí uma luta, aí muita conversa em casa, enfim, né?
E muita leitura de coisas aí espirituais mesmo, né? Tanto de coisas ligadas a Seishonoye, que é uma filosofia que a gente não é adepto, mas a gente bebe lá na fonte em algumas coisas, o kardecismo também, que a gente frequenta. E aquilo foi me dando uma força, assim, né? E aí esse carinha aí nasce em 2014, aí o bicho pega. Aí, assim, a hora que você olha, você fala, puta, né, cara? É a continuação de uma história que tem páginas em branco, né? Um dia, se ele me perguntar quem foi o avô, eu vou falar o que pra ele, né? Eu sabia quem foi a minha avó, enfim. Por que eu me chamo Adair, né? Pô, pai, por que você, né? Coisas assim, né? E aí esses irmãos, eu tinha conhecimento da existência deles em Volta Redonda, no Rio, e os irmãos que são o Altamir e a Bárbara, que estão em Minas, eu tenho contato já desde a adolescência. Não muito, mas já tinha um contato por estarem próximo da cidade onde a minha mãe que me criou nasceu, então minha avó lá, eu ia muito para lá nas férias, então a gente tinha uma convivência ali, né? Mas esses irmãos aí eu não conhecia. E aí já foi um primeiro grande passo para abrir o baú, né? Então a gente decidiu, a gente não tinha o Iago, né? Ir conhecer esses irmãos. E foi engraçado, porque os dragões, eles ficam muito grandes por falta de você ir buscar as respostas nas fontes, né? Assim, vai na fonte buscar, porque às vezes o que você acha que é um dragão é uma lagartixa, é algo bem menor, né? Então existia assim, nossa, esses irmãos, como é que será que vai ser isso, né? Será que o cara vai me aceitar como irmão? Você tem um monte de grilo, né, na cabeça, né? Porque são pessoas que você nunca viu, né? Você não sabe do contexto ali de cada um. E aí esse irmão de Minas me passa o e-mail desse irmão mais velho lá. E aí eu escrevo um e-mail pro cara, falando, ó, eu sou teu irmão caçula, meu nome é tal, e eu tô buscando conhecer a minha história, e vocês fazem parte dela, e papapá, e mandei. Esse contato eles aceitaram também, né? Então, aí ele respondeu o e-mail. Aí a resposta foi como se ele tivesse me trazido um vaso de flor, assim, foi fantástico, né? A recepção dele calorosa naquele e-mail, né? Aí foi fantástico, né? Por isso que eu falo que ele é um presente, esse cara, esse irmão mais velho, o Adnis, porque ele é um cara diferenciado, assim, espiritualmente falando, né? E aí ele falou, venha, porque nós estamos ansiosos por receber você aqui, né? E a gente foi, pegamos o carro, pimba, pra lá. E aí foi maravilhoso, né? Porque ele foi o cara que conviveu mais tempo com meu pai, de todos os filhos, né? E aí pôde me contar muito dessa história do meu pai, de atender as pessoas, de ser um cara muito bom, a história da minha mãe. E aí falei, puxa, aí pude agradecer as pessoas lá que tinham cuidado de mim, todas já bem velhinhas, né? Então foi fantástico isso, né? Chegar lá um homem feito, né? E falar, puta, obrigado por você ter limpado meu bumbum lá, né? Foi fundamental para eu estar aqui, né? Foi assim, foi emoções fortes, né? A coragem dele, por aceitar tudo isso, né? E foi engraçado isso, porque desde criança, assim, acho que o período mais difícil da minha vida foi o período da escola, porque criança é muito cruel, né? Então eu era estigmatizado lá, você é o adotado. Então tinha isso, a criançada é foda, né? Mas eu sempre lidei bem com isso, assim, eu acho que por saber, né, desde muito pequeno, então eu lidava bem, assim, eu nunca soquei ninguém por conta disso, soquei por outras coisas, mas não por isso, então eu lidava bem, então eles me falam, pô, você, aquela história, né, você foi, a sua mãe achou você no lixo, né? Então eu ouvia essas coisas da criançada, né? Eu falava, cara, eu sou um cara feliz demais e tal, né? E eu sempre levava com piada, inventava uma piada e eu saía bem da história. Então, acho que essa coragem aí eu devo muito à minha mãe que me criou, que sempre me falou a verdade, né?
nunca escondeu nada, né? Então isso para mim foi, acho que a coragem vem dela, aí veio dela, né? Pela postura dela, né? E aí, puta, Volta Redonda lá, os irmãos, tá? Os outros 2 irmãos são pessoas mais fechadas e eu não consegui chegar tão profundo neles assim no coração, mas o Adnilson foi fantástico, assim, né? Esse cara, né? E ele é dirigente lá de um centro espírita kardecista. Foi a primeira vez que eu entrei num centro espírita, por sinal, para vê-lo dar uma palestra, assim, foi bem legal. E aí lá ele falou, cara, tua mãe tá viva, tá internada. Foi a primeira vez assim que alguém me deu uma referência assim, falou, ó, tá em Juiz de Fora, se você caçar você consegue, né? Aí eu comecei, aí viemos de Volta Redonda pra cá. Mas ele não sabia onde estava? Ele não sabia, não. Ou ele sabia, não quis me contar também assim de cara, para não me assustar, mas ele deu a dica assim, né? Tu não sabia que ela estava... Eu sabia que ela estava viva e tal, mas não sabia exatamente onde ela estava. Porque quando eu namorava com a Renata lá atrás, ela foi fazer uma viagem e tal, aí eu fui para Minas. E aí nessa de ida para Minas, fui até essa minha irmã lá, a Bárbara, e cutuquei ela e tal, falei, puta, né, nossa mãe, como é que é essa história? E ela não queria, ela falou, nossos avós eu sei onde moram. E aí me levou na casa dos pais da minha mãe biológica. Então tem mais de 10 anos, uns 12 anos, 11, 12 anos. E lá eu conheci a mãe da minha mãe lá biológica. O meu avô estava assim na cama para morrer. Foi muito doido que eu fui lá ver o velhinho, eu via meu nariz nele, né? Falei, caralho, meu. Sabe, você se vê numa outra pessoa, você fala, puta, o queixo aqui é igual, né? Velho. Então você não tinha assim. Não tinha. Essa diferença que a criança tem de olhar pra ela, olhar pro espelho, ver que tem alguma coisa parecida. Porque você olha e você fala assim, puta, né? Isso aqui é da minha mãe, né? Isso. Isso aqui é do meu pai, né? As pessoas faltando do Iago, né? Falou, ele aqui é você e embaixo é a Renata, né? Então eu não tinha esses pedaços pra juntar aí, né? Falar, puta, eu sou o quê, né? Sou o filho do sei lá de quem aí, algum ET, né? E aí eu vi nesse velhinho, foi muito doida essa sensação, né? Que eu olhei e me vi os olhos, o nariz, eu falei, puta, o cara é meu avô, né, cara? Meu sangue, bicho. Eu falei, nossa. E eles não sabiam onde minha mãe estava. Os próprios pais, né? Porque eu falei, mas ela falou, a gente não tem notícia dela já tem uns 3, 4 anos e não sabe onde ela tá. Eu falei, caralho, como é que eu vou resolver esse troço, né? Aí vim embora. Aí passou esse tempo todo aí. E aí depois de Volta Redonda, que tem 5, 6 anos, aí eu comecei a cutucar, porque ele falou, puta, sua mãe tá por aí, cara, em Juiz de Fora, você caçar, tu acha. Aí eu comecei a apertar meu irmão que mora em Minas, que é o Altamir, que é irmão de pai e mãe, né? Então ele trabalha com evento, faz narração de festa, ele roda muito aquela região, né? E ali é Rio, mas é mais Minas do que Rio, na verdade, né? A cultura é mais até mineira do que carioca, né? Porque é muito próximo a Minas ali, você atravessou uma serrinha já é Minas, né? Então ele faz muito evento, ele tá rodando. Comecei a apertar ele, falei, cara, precisa ver isso aí e tal. Aí um dia ele mandou uma foto dela por e-mail, né? Falou, essa aí é uma foto atual da nossa mãe. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, né? Aí foi impactante, assim, né? Mas aí eu vi, assim, a foto de uma pessoa fragilizada, assim, né? Sem dente, uma cara, assim, de triste, né? Ali. Aí eu comecei a apertar esse cara. Falei, putz. Aí um dia ele me falou, a minha mulher às vezes liga na clínica lá e fala com ela. Ele não consegue falar com ela. Até agora, depois do que desenrolou toda a história, ele e minha irmã não conseguiram ainda nem dar uma ligada lá, enfim. Mas a esposa dele, chama-se Maria Altina, ela é assistente social, pessoa fantástica, assim, num coração absurdo. E ela tem esse lance, essa sensibilidade que o meu irmão não tem. Meu irmão ainda não consegue pegar um telefone e ligar, mas a mulher dele faz, mesmo sem ele saber e tal. E aí me passou o telefone do psicólogo
que dirige a casa onde ela está internada, já há quase 10 anos. Então, em Minas hoje tem casas pequenas, como se fosse uma residência, onde vivem 10 pacientes, ou só mulheres ou só homens, né? Então ela vive numa casa dessa, já está lá há quase 10 anos. E aí esse rapaz, esse psicólogo chamado Ricardo, já conhece minha mãe há uns 20 anos, por ele ser psicólogo de prefeitura, então já atendeu ela em hospital psiquiátrico lá e tal, então ele já conhecia bem, e foi ele que levou ela para essa casa com uma condição de vida bacana. E o projeto lá é que as pacientes se sociabilizem com os moradores do bairro, então elas podem sair acompanhadas e não ficar enclausurado, fechado, escondido do resto da sociedade, né? É bem legal. E aí eu mando um WhatsApp pro tal do Ricardo, assim, ó. Falei, vou escrever pro cara, né? Aí escrevi para ele, falei, ó, eu sou o Júnior, sou filho da Zélia, paciente aí, mora aí, e eu estou me preparando espiritualmente para ir conhecer minha mãe. E eu queria saber de você o que você acha, se isso é viável, qual é o quadro, né, dela. Eu não sabia, né, se é uma pessoa que tem uma conexão, né, ou se ela vive num mundo paralelo, eu não sabia de nada. Aí ele começa a me passar informação, ele falou, cara, a tua mãe eu conheço ela há 20 anos, ela fala de você todo dia, e dos seus irmãos. Ela toma muito remédio para ela se manter conectada. Então ela leva uma vida relativamente normal, você vai perceber que ela tem tremedeira por causa de muito remédio, coisas assim, mas a memória dela é fantástica. E se você vir vai ser uma festa. Aí eu falei, putz, né? Aí não tem como correr, né, da história, né? Aí um dia ela falou pra mim assim, você precisa ir ver um desenho no cinema, né? Tava lá numa discussão feia, umas brigas lá em casa, né? Lá em casa a gente briga muito. É um sagitariano com um escorpião, saiu um filhote de cascavel com urutu cruzeiros, que são duas cobras perigosíssimas, saiu esse ser fantástico aqui. E aí ela fala, você precisa ir assistir sozinho um desenho que está no cinema, que a vida é uma festa, né? Que muita gente aqui deve ter ido ver, que é um filminho lá da história do Dia dos Mortos no México. Aí ela me leva até o cinema, me deixa lá e fala, vai filho, vai assistir o filme, né? Aí vou eu lá. Aí eu quase passei mal lá dentro, tu viu? Tu gostou? Não, é fantástico, o negócio é fantástico, né? E aí eu assistindo aquilo, eu achei que ia ter um treco lá dentro, né, do cinema, porque eu comecei a passar mal e algumas pessoas aqui já me viram chorando compulsivamente, sabe que o negócio é perigoso. E eu tive até que sair, fui para um canto lá meio escuro, porque fiquei mal assim no negócio, né? Porque a hora que aquele desenho mostra e fala assim, cara, você tem uma conexão espiritual com as pessoas que vieram antes de você, e aí aquela historinha que assim, se você não está conectado com essa sua linhagem, esse espírito vai desaparecer, né? Por falta de conexão, né? Sim. Aquilo me mexeu comigo de um jeito que vocês não têm noção, né? Aí eu saí do cinema, fui embora a pé, daqui até o canal 4 lá em cima onde a gente mora. Precisava, né? Chorando aí pelo caminho e parando, falei, gente. Aí falei, bom, tem que ir lá, né? Aí fomos ajeitando a história para poder ir lá conhecer a dona Zé, né? E aí falando com o psicólogo toda hora e tal, e organizando minha rotina aqui, a gente tem negócio aí, comércio e tal, é mais complicado, a gente não tem família, tem filho pequeno, a Renata também tem um negócio dela. Aí fui ajeitando, pimba, vai ser na Páscoa, né? Falei, puta, a gente é um boneco na mão de seres mais evoluídos aí, né? O Criador, né? Bem na Páscoa, né? O Renascimento, né? Foi a data que tinha, não tinha outra, tem que ser essa. Aí a história do ônibus, aí vai lá, compra passagem, vai e escreve, né? Falei, Marquinhos, vou escrever lá umas coisas lá, precisar, que eu sei que eu não vou nem dormir, não, leva, escreve, depois a gente vê.